cristã, a graça batismal. Mas olhando novamente para a imagem de Jesus, que vai chamando, envolvendo pessoas no seu segmento, aí é claro que é importante termos presente aquela imagem daquele jovem que também tinha uma sede, né, um anseio por uma vida plena, pela vida eterna. Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Observe os mandamentos, né? Aí Jesus recordando, né, o caminho, que é o caminho ordinário, para, né, poder, assim, viver este caminho de santidade, que é o seguir os mandamentos do Senhor. Aí, de repente, aquele jovem tinha uma sede mais profunda, né, de uma entrega mais radical, dizendo, eu já observo isso desde pequeno, né? O que me falta ainda? Mas Jesus, que conhece, percebe o apego, né? O apego que estava presente naquele jovem. Bom, vá, venda tudo que você tem, distribua aos pobres, depois você aí vem e segue-me. É uma imagem também vocacional que nos ajuda, né, a compreender a exigência de qualquer ministério na vida da comunidade. Ou seja, quando o Senhor nos chama a um ministério específico, é claro que também supõe a renúncia. A renúncia, primeiro, do nosso próprio ego, ou seja, daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, do meu jeito de fazer as coisas. Porque eu sou chamado, né, a aprender a fazer segundo aquilo que a igreja ensina, aquilo que os documentos da igreja orientam. Então, isso para mim já entra aí pensando na questão, né, vocacional, quando temos presente a importância da renúncia. Renunciar, repito, ao meu modo, às vezes, de pensar as coisas, ao meu modo de querer as coisas, para conformar o meu modo de pensar, de querer e de fazer segundo aquilo que a igreja nos ensina e que nós acreditamos que aquilo que a igreja nos ensina é inspiração também que vem do alto, é inspiração de Deus. Então, a igreja é sacramento, de salvação, é sinal visível, né, desse Cristo, né, em nosso meio. Então, aqui entra essa importância da renúncia, né, renúncia do nosso próprio eu. E depois, né, a caminhada de vocês, com certeza já vem confirmando isso, que no dia a dia também são chamados a renunciar muitas coisas pessoais, no desejo de viver uma entrega abençoada ao que exige o próprio ministério também. Então, de repente, hoje, esta noite, pode ser que muitos estejam renunciando, né, a algo familiar, a uma festa de aniversário, enfim, a alguma coisa que também é importante, mas dentro deste aceitar, seguir Jesus Cristo e vivendo esta graça da vocação ao ministério, então a renúncia ela também vai acontecendo. Fico pensando dias de domingo, onde cada uma também, não só nos dias de domingo, é claro, mas cada um é chamado, né, a servir o altar, a colaborar na comunidade. Então, de repente, surge convites para também momentos familiares, né? Então, como, nesta hora, saber colocar o ministério, né, acima de questões pessoais. Então, para dizer que todo chamado e toda a aceitação do chamado supõe essa consciência da renúncia que vai acontecendo no dia a dia de nossa vida também, né? E é um exercício. Creio que é algo que é no dia a dia que nós vamos aprendendo a fazer cada vez mais, né, esta nossa renúncia em vista da resposta, né, ao chamado de Deus. Esta imagem, Jesus se aproxima, Jesus dirige a sua palavra, Jesus quem chama,
creio que é muito importante, já falei isso em vários encontros e repito aqui, é muito importante acreditar que Jesus, ele age por meio de alguém. Ele se aproxima de nós por meio de alguém. Ele dirige a sua palavra por meio de alguém. Então, você é ministro, você é ministra, porque com certeza alguém se aproximou de ti. Este alguém é o próprio Jesus. Mas Jesus agiu por meio, quem sabe, do pároco, quem sabe de um outro ministro, ou de uma outra liderança. A questão é que teve um momento que alguém, em nome do Senhor, chegou até você, olhou para você, dirigiu a palavra e fez aquela provocação. Você não gostaria, né, de ser ministro, de ser ministra? Então aí é fundamental ter presente que é o Senhor que naquele momento estava dirigindo o olhar para você. É o Senhor que se aproximava de ti. É o Senhor que dirigia a sua palavra para você naquele momento, né? Eu já ouvi histórias, né, de pessoas que não aceitaram em primeira não, né? Até disseram não e depois aí aquela voz vai incomodando internamente até chegar o momento, né, de dizer sim também, né, ao chamado de Deus. E depois, quando a pessoa ela sente dentro dela ali tomando conta sentimentos de insegurança, sentimento até de medo. Poxa, mas esse ministério, né? Então, estes sentimentos são humanos e até acredito que são importantes. Por quê? Porque eu vou me entregar não confiando em mim mesmo. Eu vou confiar na graça de Deus. Deus que me chama, é Deus que vai me dar a graça necessária para também corresponder à sua vontade. Então, creio que sentir receio, sentir insegurança, sentir medo, não é nenhum pecado. Isso é humano. O pecado seria você deixar o medo, a insegurança mandar em você e deixar de confiar na graça de Deus, que sempre é maior. Aí sim, aí o pecado de deixar ser dominado por um sentimento desse, aí eu poderia dizer que estaria presente esse pecado, né? Mas, repito, estes sentimentos que afloram, estas sensações, são muito humanas, né? E isso também pode gerar em você uma humildade maior. Talvez aquela frase de Jesus, ela venha nos ajudar. Sem mim, nada podeis fazer. Né? Então, esta frase que Jesus dirigiu aos discípulos do passado continua dirigindo para nós também hoje. Bom, além da humildade, né, a abertura para, né, uma formação, um aprofundamento. Então, é outro passo necessário para quem, né, acolheu o olhar de Jesus, para quem acolheu o chamado de Jesus, para quem aceitou se colocar a serviço de Jesus dentro deste ministério específico. Esta abertura para aprofundar-se cada vez mais nos ensinamentos do próprio Cristo, nos ensinamentos da própria Igreja. Aí nós podemos dizer, né, a importância de aprofundamento bíblico, aprofundamento litúrgico, né, aprofundamento mesmo da própria fé, da doutrina, tanto doutrina da fé, mas também a doutrina social da Igreja, que sempre traz presente para nós o olhar, o olhar de Deus para com os menos favorecidos. Aquilo que nós, como igreja, sempre falamos, né? Este olhar que supõe um amor preferencial
para com os que mais sofrem, para os pobres, enfim, os que são aí deixados à margem da sociedade. Então, este aprofundar cada vez mais o conhecimento supõe buscar abrir-se, né, a tudo aquilo que a igreja, de repente, nos apresenta no dia a dia. Então, para dizer que este chamado de Deus é fruto da graça de Deus. É Deus quem, assim, quis chamar você. Não porque você é melhor do que ninguém. Nós somos iguais, né? Mas porque Deus assim o quis. E você aceitou, né, acolher, aceitar o chamado de Deus. Claro que daí vem, né, as exigências, como já disse, dentro da resposta que você vai dando, né, ao chamado que Deus dirigiu, né, a você. E essa questão de aprofundar cada vez mais o seu conhecimento, aprofundar a sua fé para conhecer mais e servir melhor. Então, isso também é algo que nós podemos dizer que é exigência dentro do ministério também, né? Aqui entra algo muito importante. Um ministro, ele pode ter 20, 30 anos, né, de experiência, mas ele jamais pode cair naquele sentimento achando que já sabe tudo. Então, esta humildade precisa acompanhar sempre a vida do ministro. Se ele sente que Deus o chama para continuar a exercendo o ministério, então ele precisa estar aberto à formação permanente. Então, para mim, é essencial isso, né? E entra aquilo que foi falado já, né, pelo padre Luiz Fernando, que um ano é voltado para esta formação permanente, o outro ano para a formação inicial. Então, esta é uma exigência mesmo, né? E creio que aqui entra algo muito importante. Se não compreendermos que o ministério ele é extraordinário, ou seja, para uma necessidade concreta, para um momento concreto, aí corremos o risco de achar que o ministério é para a vida toda, né? É uma compreensão que temos que mudar em muitas pessoas. Tem pessoa que até acha que deixar de exercer esse ministério é como se fosse um pecado grave, e não é isso, não. Deixar de ser cristão, deixar de participar da vida da comunidade, deixar de alimentar-se da palavra, deixar de alimentar-se da Eucaristia, deixar de estar a serviço da comunidade, aí podemos dizer que é pecado. Mas a pessoa pode, no momento tal da sua vida, perceber que ela não tem condições de exercer esse ministério. Mas não significa que ela não poderá fazer muito bem, né, um outro serviço, voltado também para a comunidade. Então, o que eu estou batendo agora na tecla, né? Que ninguém deve ficar com a consciência pesada se acaso discernir e, de repente, quando completar aquele tempo, né? Falar assim, na hora da renovação, dizer, não, eu sinto que eu não estou em condições de responder a este chamado como deveria. Então, isso também é algo que é preciso conversar, dialogar com o padre, com o coordenador, enfim, para ter um discernimento. Porque às vezes a pessoa ela não percebe, né, sinais de que é possível continuar. E o padre ou o coordenador vai perceber, opa, é possível. Mas também pode ser que a pessoa ela nem perceba que ela não tenha condições de continuar, aí o padre é chamado também, né, a ter esse olhar e chamar a pessoa a conversar, falar assim, olha, é preciso amadurecer nesse ponto. Se percebe que você não está conseguindo abraçar como deveria esse ministério. Então, é importante esse diálogo, discernir, para que seja sempre algo com essa compreensão. O ministério, esta vocação, né, ao ministério, né, que é extraordinário, da palavra e da comunhão, ele é renovável, isso não é para toda a vida. Tranquilo isso, né? Creio que isso alivia e deveria aliviar a consciência de pessoas
que ficam preocupadas, angustiadas, né? Achando que não pode. Repito, não se pode abandonar o mestre, não se pode abandonar a igreja. E se eu não consigo abraçar esse ministério, com certeza tem outro ministério que eu possa fazer com muito amor, com muito zelo, com muito carinho, com muita dedicação. Então, isso para mim é algo fundamental. Bom, a linguagem que estou usando, tranquila? Positiva aí, de repente, se eu consigo enxergar alguns aí. Então, se a linguagem está acessível, que Deus nos abençoe, né? Quando eu coloco, agora vou voltar o meu olhar para um texto aqui também, né? Não sei se vocês já estão vendo, né? Mas um texto que eu aproveitei, até da Diocese de Santo André, e que muito pertinente para esse momento de formação que nós temos também aqui. Sobretudo, por quê? Porque nós estamos aqui com uma quantidade abençoada de leigos e leigas que compreenderam a graça da vocação batismal. Leigos e leigas que estão ligado no negócio aqui ou não? Vivendo a graça, acima de tudo, batismal, né? O sacerdócio comum dos fiéis. Então, vocês que compreenderam que viver o batismo significa, de fato, colocar a vida, né, a serviço dos irmãos e irmãs, que estão se oferecendo, até como hóstias vivas, né? Se oferecendo também para que o projeto de Deus ele possa se realizar. Então, até trazendo presente o documento, né, de Aparecida, que nós com certeza já conhecemos muito bem. Então, aqui falando deste caminho tão abençoado da nossa Igreja Católica de valorização dos leigos e leigas. Aí, lembrando, até no parágrafo 21, os leigos também são chamados a participar na ação pastoral da Igreja, primeiro com testemunho de vida, e em segundo lugar com ações no campo da evangelização, da vida litúrgica e outras formas de apostolado, segundo as necessidades locais, sob a guia dos seus pastores, né? Então, esta alegria que nós temos de perceber a participação, né, ativa, consciente, até faz pensar naquilo que a participação litúrgica também exige de nós, consciente, ativa, né, frutuosa, mas pensando nesta importância do leigo, da leiga, que vai aprofundando, né, essa graça primeira, que é a graça do batismo. E porque compreende essa graça batismal, aí sim, vai participando ativamente da obra de evangelização, do serviço voltado, né, aos outros também. Então, quando se fala participar da obra, aí pensamos em tantas atividades que nós chamamos ministérios em nossas comunidades, né? Tanto é uma igreja toda ministerial. E antes do ministério, é claro, nós precisamos perceber que Deus... E essa garrafa não é de você? Que Deus, ele... Estou sozinho, eu queria tomar um chimarrão. Que Deus colocou... Eu acho interessante essas intervenções sem querer, querendo. Eu sei que não é pecado de vocês, não, viu? Quando o microfone está ligado, né? É que daí a mente é quase um nó, né? Falando da garrafa, chimarrão. Mas, olha, voltando a essa questão aqui, antes do ministério, nós podemos dizer que Deus, ele colocou em cada uma, dons, carismas. Então, por isso que é fundamental perceber na comunidade dons e carismas. A partir daqueles carismas, daqueles dons que a gente vai percebendo, aí vem o chamado para o ministério, né?
Eu creio que se você foi chamado, é porque um padre ou outro ministro, alguém da comunidade, percebeu em você, né, estes dons. Percebeu que você tinha algo já ligado, né, a este ministério. Um exemplo, uma pessoa que gosta, antes de ser ministra, já gosta de visitar doentes. Uma pessoa que sempre, todo domingo, é zelosa, participa ativamente da vida da comunidade, está ali, se alimentando sempre da palavra, se alimentando da Eucaristia. Então, de repente, se percebe aí que a pessoa tem um dom especial e que ela pode tranquilamente viver a graça de um ministério, né, como este também. Então, sempre é Deus que concede dons a cada pessoa. E quando a pessoa ela sente o chamado, então é aquele dom que é colocado a serviço, né, da comunidade. Nós podemos ver que tem pessoas que têm dons, mas não colocam os dons a serviço da comunidade. Um exemplo concreto, de repente uma pessoa tem lá o dom de tocar um instrumento, mas ela toca para outros, né, em outros lugares, mas não se coloca a serviço da comunidade eclesial. Então, um exemplo de um dom que a pessoa tem e que, de repente, não coloca a serviço, né, da comunidade. Mas, mesmo assim, aquele dom é um dom que vem do alto, é um dom que vem de Deus. O colocar-se a serviço aí supõe reconhecer o chamado de Deus também, e que, repito, esse dom pode ser transformado em um serviço, em um ministério que é reconhecido pela Igreja. Por isso que o ministério extraordinário da palavra e da Eucaristia, esse da Sagrada Comunhão, é reconhecido, né, pela Igreja e exige, como já disse também, implica, na verdade, responsabilidade quanto ao exercício do ministério na comunidade. Bom, falando de vocação, eu creio que esses elementos já nos ajudam, né, a entender essa questão muito importante. Mas, ainda, pensando dentro da caminhada da comunidade, a preocupação que todo cristão batizado deve ter de responder ao chamado à santidade. Então, esta vocação é universal. Abraça a todos nós, ministros ordenados, consagrados, consagradas, leigos, leigas. Todos nós somos chamados a dar uma resposta ao chamado universal, né, à santidade. Então, isso já é tranquilo, né? Dentro desse chamado, é claro que nós vamos fazer um caminho, o chamado caminho de santidade, em busca de viver uma profunda intimidade com Deus. Então, esta vida de intimidade com Deus, esta vida de comunhão com Deus, supõe deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sem a presença do Espírito Santo, né, agindo em nós, é impossível trilhar este caminho que Deus propõe para nós. Então é interessante essa dinâmica. Ao mesmo tempo que Deus nos chama, Ele também nos dá a graça para percorrermos o caminho que Ele propõe, né, para todos nós. E aqui nós podemos já até dizer, de repente, o que nós entendemos por espiritualidade. É uma das definições que vale a pena gravar sempre na mente, é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então, esta definição é fundamental. Então, neste desejo de responder ao chamado à santidade,
eu preciso deixar com que o Espírito Santo, ele vá iluminando a minha mente, vá abrindo a minha inteligência, vá me dando o discernimento, a compreensão da vontade de Deus sobre a minha vida, e eu, é claro, ser dócil, deixar com que ele não só ilumine, mas me conduza também na minha caminhada cotidiana. E quando digo caminhada cotidiana, aqui entra a importância de compreender que é o mesmo Espírito que vai agindo em todos, mas que cada um é chamado a viver essa docilidade no chamado estado de vida no qual se encontra. Por exemplo, você é casado, você é casada, você tem uma família. Então, é neste contexto do seu estado bem particular de vida que você é chamado, é chamada a deixar com que o Espírito Santo ele vá te iluminando, abrindo a sua inteligência, dando o discernimento e você compreendendo a vontade de Deus nas pequenas situações do dia a dia, mas também nas grandes exigências que possam surgir no dia a dia. Então, esta chamada intimidade com o Espírito Santo é fundamental, né? Tanto é que Paulo aos Romanos, me parece que é o capítulo 8, né? Quando ele fala que até a nossa oração, nós não conseguimos jamais sem esta presença do Espírito Santo agindo em nós. É ele que vem em socorro da nossa fraqueza, da nossa limitação. Então, aí temos a certeza que até a oração para chegar ao coração de Deus Pai só acontece com a presença e ação do Espírito Santo, né, agindo, né, em cada um de nós também, né? Então, esta compreensão, vida guiada pelo Espírito, nos faz entender, né, o significado de uma vida espiritual. Ou também podemos dizer uma vida no seguimento à pessoa de Jesus Cristo, que é uma outra definição. Espiritualidade, vida do seguimento à pessoa de Jesus Cristo. Mas aí entra novamente a mesma questão. Não tem como seguir Jesus Cristo sem a presença e ação do Espírito Santo, o mesmo que estava em Jesus, agindo em cada um de nós também. Então, volta sempre nesta mesma compreensão. É o Espírito que vai, portanto, agindo e nos conduzindo neste caminho de santidade. Por isso que, quando se fala testemunhar, né, é algo essencial na nossa caminhada, esse testemunhar, né, a minha intimidade com Deus, testemunhar o amor a Deus, o amor ao próximo, é algo que exige de nós essa abertura. De fato, sem a presença do Espírito, não há caminho de santidade. Bom, aí entra também, né, algo que pode também estar presente na nossa caminhada no dia a dia. Quando falamos que Deus é Ele que nos concedeu o dom da fé, o dom da caridade, ou seja, as virtudes, é Deus que, de repente, é o doador de todos os dons, né? Então, aí, por isso que a nossa vida também, quando é iluminada pelo Espírito, ela é marcada pela gratidão a Deus, sabendo que tudo vem deste Espírito de Deus em nossa caminhada. O que eu estou querendo dizer também aqui é que não podemos confundir, quando se fala espiritualidade, com momentos de oração. Não podemos confundir espiritualidade como, né, esta prática religiosa que nós temos no dia a dia. Aí podemos ter os exercícios de piedade, mas até as próprias celebrações sacramentais acontecem
E quando nós mergulhamos, a nossa vida espiritual é nutrida, é alimentada. Por isso, esta vida de seguimento à pessoa de Jesus Cristo no Espírito, aqui ficou uma frase mais completa, vida de seguimento à pessoa de Jesus Cristo no Espírito, esta vida espiritual, de fato, precisa ser alimentada, sim, pela oração pessoal. Quando digo oração pessoal, penso sobretudo na leitura orante da Palavra de Deus, o alimentar-se da Palavra, mas a oração também comunitária. Aí que entra a importância da participação em encontros, em reuniões. Por isso que toda reunião, ela tem que ser iluminada pela Palavra de Deus, né? Aqui, eu estou falando da palavra sem termos lido a palavra, mas eu falando das vocações, eu estava entrando na Palavra de Deus. Então, é a palavra que ilumina este momento. É a palavra que, de fato, vai nos direcionando na nossa reflexão também. E depois, esta importância da participação e vivência sacramental, onde, de fato, né, esta vida de seguimento à pessoa de Jesus Cristo, como servidores aí dentro do ministério, guiada, uma vida no Espírito, é claro que ela vai encontrar na Eucaristia o alimento por excelência também, né? Então, isso é fundamental. Tanto é que são ministros extraordinários da comunhão ou da Eucaristia, conforme nós chamamos. Então, sem esse alimentar-se da Eucaristia, não tem como caminhar nesta parte aí, né? Bom, creio que cada uma vai percebendo que a vida, ela vai sendo, assim, passo a passo, mais e mais transfigurada pela graça de Deus. Quanto mais você procura levar a sério esta vida de seguimento à pessoa de Jesus Cristo no Espírito, sempre dócil à presença do Espírito Santo, aí você percebe como que a sua vida no cotidiano, ela vai sendo moldada pela própria presença de Deus, né? Creio que aqui, quem é casado, quem é casada, depois que acolheu esse chamado para o ministério, pode perceber que muita coisa vai mudando, até dentro da própria relação conjugal. O respeito, espero e acredito que vai crescendo muito mais, o diálogo, o saber acolher o outro, o saber ser presença junto ao outro, o jeito também de educar os próprios filhos, o jeito, né, de repente, de conviver fora de casa, seja no ambiente de trabalho, seja em ambiente de lazer. Por quê? Porque esta caminhada, viver um seguimento a Jesus Cristo, com essa exigência do ministério, vai te levando a um conformar-se cada vez mais também à própria pessoa de Jesus Cristo, né? Se nós estivéssemos aqui de forma presencial, eu até iria provocar, né? Quem é que sente na própria caminhada, né, assim, uma mudança significativa no jeito de pensar, no jeito de ver as coisas, no jeito de lidar com as próprias situações da vida no dia a dia. Então, é algo que nós percebemos nitidamente na caminhada de muitas pessoas. Então, repito, né? Esta vida de seguimento à pessoa de Jesus Cristo no Espírito Santo, que nós chamamos espiritualidade, ela vai sendo alimentada, nutrida, pela oração pessoal, pela leitura da Palavra de Deus
e também pela participação ativa na vida da igreja, sobretudo a celebração eucarística. Mas aí entra todos os momentos que a igreja, de repente, nos propõe no dia a dia também, né? Eu estava falando da importância de compreendermos, né, a espiritualidade a partir desta fala mesmo, né? Esta vida de seguimento à pessoa de Jesus Cristo no Espírito Santo. E falava também da importância de alimentarmos a vida espiritual, seja com a oração pessoal, aí podemos até dizer a oração familiar também, a oração comunitária, e, sobretudo, tendo presente a questão da leitura orante da Palavra de Deus, alimentar-se da Palavra de Deus, e depois a participação ativa na vida sacramental da comunidade, seja celebrações penitenciais, com o momento de sacramento da reconciliação, seja, sobretudo, né, a celebração eucarística. Mas aí também temos que entender que esta vida espiritual, esta espiritualidade cristã, e que o ministro extraordinário da comunhão é chamado, né, a viver esta espiritualidade, supõe, né, aquele compromisso com tudo o que diz respeito ao ministério do ministro. Por exemplo, a participação ativa nas reuniões que cada paróquia faz, cada comunidade faz. É fundamental. Ou seja, o ministro, ele tem que colocar como uma obrigação, a partir do ministério, o participar daquele encontro mensal dos ministros. Então, uma ausência, quando acontece, tem que ser justificada e por motivos justos mesmo, né? Ou questão da doença em alguém, ou a própria pessoa que esteja debilitada em sua saúde. E para isso que também o respeito para com o coordenador ou com o padre é fundamental no sentido de entrar em contato e dizer, olha, infelizmente não foi possível participar da reunião deste mês, porque aconteceu, ou seja, estou com este impedimento aqui bem concreto, né? Então, isso também é expressão de uma espiritualidade do seguimento à pessoa de Jesus Cristo. Então, o ministro, ele tem que sentir-se parte do grupo, uma corresponsabilidade, um sentimento de pertença. Eu digo isso porque corre o risco da pessoa faltar numa reunião e simplesmente não falar com ninguém, com nada, né? E isso vai, eu digo, ferindo a própria mística do ministério. Então, eu penso que é algo essencial este compromisso com o corpo, ou seja, o grupo dos ministros dentro da comunidade. E quando também, né, há aquela formação que se propõe para toda a liderança, porque temos paróquias que fazem formação para toda a liderança. Então, os ministros são chamados a abraçarem em primeira mão, né? Porque, queira ou não, quem está mais visado na comunidade depois do padre é o ministro, seja no bom sentido, né? Ele ocupa, de fato, o ministério de exposição. Então, sempre está exposto dentro da caminhada como comunidade. Eu sei que é algo assim, seria até desnecessário falar, mas como já ouvi algumas situações, isso eu não quero acreditar, mas eu sei que é possível, de repente, da não participação até na celebração eucarística dominical. Então, isso praticamente é inconcebível, né? O ministro não ter aquele sentimento de pertença e participar ativamente da Eucaristia, seja no sábado à noite ou domingo, né? Independente se está escalado ou não, ou seja, ele precisa nutrir-se da Eucaristia
para estar a serviço da Eucaristia também no dia a dia. Então, são questões, para mim, fundamentais, né? Isso é expressão, repito, de um seguimento à pessoa de Jesus Cristo na força do Espírito Santo. É uma vida guiada pelo Espírito. Então, isso para mim é essencial, né? E repito, e se acaso a pessoa, estava, mas aconteceu imprevisto, a questão de saúde, ou seja, é tão tranquilo conversar com o coordenador ou com alguém, olha, não foi possível, né? Então, são questões essenciais dentro da caminhada do ministério, da vocação e espiritualidade de cada um e de cada uma. Aquela frase, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, essa frase também nos acompanha no dia a dia. Eu, como ministro ordenado, eu não faço aquilo que eu quero, na hora que quero e do jeito que quero. Eu tenho que estar em profunda comunhão com aquilo que a igreja ela tem como exigência dentro deste caminho que eu também acolhi, que Deus me chamou, mas eu aceitei. Então, se eu aceitei, agora a minha corresponsabilidade, a minha responsabilidade, ela está presente também. E digo com toda tranquilidade, né? Quando, de repente, nós encontramos alguém, um ministro, que não quer fazer esse caminho, que não quer participar de reunião, que às vezes falta da própria celebração eucarística e parece que fica distante, e às vezes até da própria escala, né? Que não tem aquele compromisso sério. Então, é preciso fazer uma reflexão muito séria diante disso, conversar com Deus, conversar com o padre e, de repente, chegar naquela conclusão. Olha, este ministério, infelizmente, não estou conseguindo abraçar como deveria. Então, eu vou deixar esse ministério e vou abraçar algo que eu tenha condições de fazer e fazer bem feito, né? Então, é questão de espiritualidade, esse compromisso com aquilo que faz parte da nossa vida na caminhada no dia a dia. Bom, eu quero agora trazer aqui, para enriquecer também essa nossa noite de formação, alguns números desta carta do nosso também querido Santo João Paulo II, quando, na chegada do milênio, ele escreveu e trouxe muitos elementos que nos ajudam também. Mas antes de entrar nessa carta, aí algo que me vem presente. Papa Francisco, ele sempre fala que nós precisamos deixar com que a alegria do Evangelho tome conta da nossa mente, do nosso coração. Então, sempre é fundamental saber que nós que estamos em um ministério como o que vocês abraçaram, sermos portadores da alegria do Evangelho é fundamental. Aí alguém poderia dizer, poxa, mas de repente eu estou sobrecarregado com certas preocupações ou doença na família, mas aí entra a importância da oração pessoal, a importância da entrega, porque tanto a comunidade como o doente, sobretudo o enfermo que você vai visitar, mesmo com você tendo uma dificuldade na família ou profissionalmente, você é chamado a ser portador da alegria do Evangelho, não da sua. Então aí entra a humildade e você, diante de Deus, abrir o coração e dizer abertamente, Senhor, eu preciso sentir aqui no meu coração a graça do teu Espírito agindo, porque eu preciso levar a tua alegria, a alegria do teu Evangelho, para aquele irmão, aquela irmã que se encontra debilitado. Eu tenho que levar o conforto da tua palavra. Então, seja a tua graça tomando conta da minha mente e do meu coração. Que eu esqueça de mim mesma, de mim mesmo, dos meus problemas, das minhas angústias, e me entregue totalmente à vossa graça. Então, essa oração
ela é essencial no dia a dia, e sobretudo quando percebemos que está faltando algo dentro de nós ou que estamos aí sobrecarregados com alguma questão. E aqui, antes de entrar na carta de João Paulo II, me veio uma outra questão que é essencial na vivência desta vocação ao ministério, né, extraordinário da comunhão, e também que é a expressão de espiritualidade, que é esta disposição em acompanhar enfermos na comunidade. Eu até digo que, na minha compreensão, é inconcebível um ministro não ter pelo menos um doente para visitar e acompanhar e levar lá a palavra e levar a Eucaristia. Então, é algo essencial para o ministério este abrir-se ao acompanhamento de algum enfermo. Aí é claro, né? Se a pessoa tem dificuldade sozinha, chame uma amiga, chame alguém da Pastoral da Saúde, por exemplo, se tem na paróquia, para acompanhar. Chame alguém da Pastoral da Pessoa Idosa, que às vezes faz até uma visita já, né? Para ir com você no dia da visita, para ajudar a rezar junto. Mas é algo, para mim, de grande importância e necessidade que cada ministro, pelo menos um enfermo, acompanhe com muito amor e carinho. Por quê? É o Cristo, né? É o Cristo que você leva, mas é o Cristo que você encontra também ali. Então, isto vai nutrir de maneira abençoada a sua vida de seguimento à pessoa de Jesus Cristo, a sua vida espiritual também, né? Então, até isso, penso que nós vamos trabalhar bastante, né, Padre Luiz Fernando e Rodrigo, nas formações futuras, que não se concebe um ministro que, de repente, não tenha a abertura para visitar o enfermo. Porque se o ministro não tiver condições porque está enfermo, aí ele precisa de visita, né? Ele precisa, né, de um acompanhamento também. Então, penso que é fundamental. Bom, trazendo presente, né, a contribuição de João Paulo II nesta carta, Novo Milênio, a chegada do Novo Milênio. Isso nós encontramos no Vatican News, né? Ou seja, todas as cartas dos papas, é só pesquisarmos, encontramos tudo que tem ali. É uma riqueza muito grande, é só no Google, na exortação do Papa, tal, nós vamos encontrar gratuitamente. Então, ninguém aí tem como dizer, eu não tenho como adquirir. Não, o acesso é gratuito. Até a introdução do Missal Romano, né, Padre Luiz Fernando? Se nós pesquisarmos, nós vamos encontrar gratuitamente também. Então, não precisa nem comprar o Missal. O Missal novo está chegando aí, mas com certeza na parte da introdução, não sei se vai ter muita diferença, né? Mas, enfim, a riqueza que está ali está ao alcance de todos. Essa que é a frase que eu digo, né? Mas nessa carta é de João Paulo II aqui, alguns minutos. Número 39, ele fala da importância da escuta da palavra. Então, entra, sobretudo, o número 40. Nesse 39, ele fala da importância da leitura orante, da Lex Divina chamada. Então, só para focar mais ainda, que quando você desenvolve o hábito da leitura orante com aquelas perguntinhas chaves, que vai ajudando você a mergulhar no texto, então isso é nutrimento para a sua vida espiritual. Então, na verdade, você vai crescendo na graça, sendo nutrido pela palavra. Aí o número 40, ele até usa uma frase que nos ajuda muito, alimentar-nos da palavra para sermos servos da palavra. Então, você que vai visitar um enfermo, ou, na verdade, na ausência do padre, que vai presidir o culto numa comunidade, ou até na matriz também, né, que é a comunidade também. Então, é claro, quando você se prepara, faz a tua leitura, meditação, os passos, então você vai
em primeira mão sendo enriquecido por aquela palavra. E depois que você vai comunicar a palavra que já foi internalizada na sua mente e no seu coração. Então, essa frase, no número 40, ela faz toda a diferença. Alimentar-se da palavra para ser servo da palavra. E depois, é claro, né? A missão de levar a palavra é de todo cristão. Isso, todo aquele que é batizado deveria sentir-se chamado também a anunciar a palavra, a ser missionário. Isso é algo tranquilo. Então, para aquele que é revestido de um ministério para ser ministro da palavra, aí a exigência é maior ainda, seja para catequistas e ministros como vocês. O número 32, voltando um pouco atrás, aí fala da oração. A oração, nós sabemos, a oração não é simplesmente ficar repetindo palavras, mas é colocar-se na presença de alguém. A oração é dirigir-se a alguém. Então, supõe esta fé na presença real de Deus. Deus que está próximo de nós. Deus que quis estar dentro de nós. Então, Ele nos deu essa graça para que nós possamos nos dirigir a Ele na nossa oração pessoal. E a oração supõe também a escuta daquilo que Deus também está me dizendo. Então, este movimento, né, da minha parte para com Deus, de Deus para comigo, é essencial na oração. E depois, sempre, na oração, o fundamental é discernir qual é a vontade de Deus. Aquilo que eu quero não é o mais importante. Não faça, Senhor, o que eu quero, mas o que tu queres, né? Então, esse também saber renunciar à nossa vontade para que a vontade de Deus se realize, eu penso que é algo essencial na vida de oração também. Bom, aí de repente vocês como ministros, creio que estão exercitando a arte da oração, estão crescendo cada vez mais na vida de oração, e vocês acabam sendo referências para outras pessoas também. Então, vocês acabam contagiando outras pessoas com a própria vivência que vocês têm, ou seja, na prática da oração também. Então, aqui há algo assim que nós louvamos a Deus pela caminhada de cada um de vocês e pelo testemunho de serem pessoas de oração, né? Aí entra aquela questão, né? A importância de educar a nossa mente para que ela se concentre naquilo que está acontecendo. Então, se a oração pessoal supõe esse exercício de dirigir-se a alguém, na celebração eucarística ou outra celebração sacramental, também estamos nos dirigindo a alguém. Então, por isso, aí entra a importância do exercício do concentrar-se naquilo que está acontecendo, para você não se perder com coisinhas desnecessárias durante a celebração também. E lembrando, queridos ministros, que o canto também é oração, viu? É importante que cada um procure também rezar cantando, né? Mesmo que cante baixinho. Se a sua voz não for tão afinada, igual do Padre Luiz Fernando, que é um talento, mas, de repente, você é chamado a participar da oração. E eu digo isso porque se tornaria até um contra-testemunho. O pessoal está cantando, eu, como ministro, fico de boca fechada. Ou seja, é como se eu não estivesse me envolvendo naquele momento orante. Então, a participação, o jeito de participar na celebração eucarística já vai expressando também como que você está dócil ou não à ação e presença do Espírito Santo. Então, o seu jeito de se envolver na celebração ajuda o outro a rezar, ou às vezes até
pode atrapalhar um pouco a comunidade, no sentido de não ser ali um exemplo naquele momento. Então, falando da oração, eu penso no jeito com o qual nos colocamos para celebrar o mistério. Então, que cada um, cada uma, tenha sempre, né, esta devida atenção. Como que eu me coloco para este momento sublime de encontro com Deus, onde a celebração é um diálogo, né? É Deus fala, é nós que falamos com Deus, ou seja, algo essencial na nossa caminhada também. Outro elemento aí, eu falei já sobre a importância da Eucaristia dominical, né? É claro que daí um olhar para aqueles que trabalham, exercem o ministério nas nossas comunidades da zona rural. De repente, mesmo que a celebração às vezes aconteça durante a semana, mas seria interessante sempre começar a pensar em propor para a comunidade sempre a celebração dominical também, né? Que o padre às vezes vai uma vez por mês, pela quantidade de comunidades que tem, pelo corre-corre que tem. O padre não consegue todo final de semana, e não tem porquê também. É para isso que, graças a Deus, o Espírito Santo tocou no coração de vocês, para que vocês também abracem e possam presidir o culto chamado assim, né? Sendo também essa presença que vai trazer o Cristo ali, que já está consagrado, é claro, para que seja alimento para aquela comunidade. Mas essa importância do dia do Senhor, eu creio que nós devemos ter presente, viu? Só aí, o último caso mesmo, que eu acho que é muito difícil uma comunidade falar assim, não, nós não temos como participar, né? Ou como viver esse momento. O padre, é claro, ele não tem como ir celebrar a missa no domingo nas comunidades rurais. Então, daí pode ser que aconteça uma ou outra, né? Mas ele tem que ir durante a semana, até para dar uma atenção a todas as comunidades. Isso, para mim, é tranquilo, tá certo? Bom, a hora avança, 21. Então, eu penso que eu tenho que parar por aqui, mesmo que a língua esteja queimando aqui para falar mais. Luiz Fernando, primeiro você e o Rodrigo, algum elemento que poderia ser trazido ainda que eu não trouxe? Eu creio que era isso mesmo, Dom. Não sei se o Rodrigo... Rodrigo? Eu acredito que o Dom conseguiu explanar bem essa vocação, a importância da gente servir com amor, com essa alegria, né? Principalmente nas comunidades de zona rural, né? Até foi uma das inquietações que lá na Assembleia, Dom, no meu grupo, junto com o Bispo de Cornélio, Dom Marcos, né? Dom Marcos. Eu colocava essa inquietação no meu coração para Dom Marcos. Como nas comunidades rurais, lá nas capelas, a gente rebanhar esse povo, fazer com que esse povo volte a participar das celebrações que não esteja o padre, somente nas missas, né? E até mesmo nas missas. Então, acho que o senhor colocou muito bem o que a gente precisava ouvir aí. Acredito que dentro do que a gente vem caminhando, muito bom. Eu penso que aí entra a questão da valorização do leigo pelo próprio leigo. Algo que é preciso dar passos, né? Aquela conversa, não, aqui as pessoas não aceitam quando é o ministro. As pessoas são chamadas à conversão. As pessoas precisam de uma evangelização. Então, aí é só um chamado de Deus para você evangelizar mais. Que não seja argumento para não dar o passo. Pelo contrário, é preciso dar o passo evangelizando, mostrando a importância da palavra de Deus, mostrando a importância da Eucaristia, mesmo sem a presença do padre, mas ali a Eucaristia já consagrada, a hóstia, né, já consagrada, né, que é a Eucaristia, né, que é alimento. Então, é fundamental o leigo valorizando
o próprio leigo também, nesse sentido, né? Não é um mini padre, não é uma mini padra, né? Mas é alguém que está a serviço do Senhor. Bom, agora, fala, Luiz. Eu acredito que realmente o senhor tocou em pontos que são, assim, pontos bastante determinantes da missão dos ministros mesmo, né? E que reiteradamente tem vindo, né? Tanto nesses encontros que nós temos feito, às vezes nas paróquias, com grupos menores, mas também nessas próprias formações, né? Primeiro, essa questão da participação do ministro nas missas, né? Adesão, abastecer a vida espiritual, né? Numa vida cristã que não se nutra também, né, da liturgia, né? E também a visita aos enfermos. Esses dias eu provocava, né, os ministros da paróquia Santa Cruz, devem estar nos acompanhando, né? Quantas horas nós temos no mês, né? Quantos minutos nós temos no mês? Né? Quem é bom de matemática aí faça a conta, né? Será que nós não somos capazes de tantas horas, né? Tirarmos 15 minutos do nosso mês ali, né? Porque o mínimo é uma vez no mês, né? Mas podemos fazer mais. Aí eu penso que o ideal seria pelo menos 2 vezes por mês, né? 2 vezes no mês, né? Então. Pelo menos. Se fosse uma vez por semana, E melhor melhor ainda. ainda, né? Melhor ainda. Então, às vezes, a gente vê como falta, né? Até como Deus promete um cuidado especial para aquele que cuida do enfermo, né? Tem um salmo que diz, né? Feliz quem pensa no pobre e no fraco. Senhor, o livra no dia do mal, né? Mas, às vezes, a gente não pensa que quando a gente está fazendo, né? Nós estamos garantindo também que Deus vai fazer por nós, né? Deus também vai cuidar de nós, né? Luiz Fernando, essa parte do enfermo é algo que é muito importante, é saber que o ministro, ele ajuda tanto, porque ele fica sabendo que tal bairro, tal rua, tal casa tem lá um enfermo, então ele já faz uma visita informal, né? Ele não vai chamar o padre primeiro, ele vai lá conhecer, ele vai conversar com a família, vai ver a disposição. Então, se aquele enfermo for católico, né, e tiver vontade de fazer esse caminho, com certeza quem está doente sempre está aberto. Aí sim, olha, padre, tal enfermo está lá naquela casa, né, precisa da unção. Aí sim que o padre vai dar o passo e depois o ministro que vai continuar, né, dando, né, a assistência, levando a palavra e levando o Cristo também. Porque eu já ouvi falar que tem lugar que o padre tem que ficar levando a comunhão quase toda semana. Aí é algo que desnecessário, né? Que o padre já tem a missão que é dele também, né? Isso mesmo. Alguém recordou aqui, 720 horas no mês. Então, se a gente não consegue tirar 30 minutinhos para visitar um enfermo 2 vezes no mês, né? Talvez a gente está sendo muito mesquinho, né? Alguma pergunta? Então, vamos abrir o microfone para quem quiser perguntar ou pedir para eles escrevendo no chat. Pode ir abrindo, Denilson? Vamos lá, então, a Ivanete. A Ivanete é a primeira aqui que levantou a mão. Vamos lá. Poderia a Ivonete levantar novamente a mão para localizá-la mais fácil? Mas, Ivanete, fale. Nós vamos ouvir a voz. É que ela está com o microfone bloqueado, eu preciso que ela se apresente, né? Levante a mão novamente e eu desbloqueio daí o microfone dela. Tem como desbloquear todos? Mesmo que o pessoal se comporte? Não queira falar tudo uma vez só? Vou fazer isso, então. Tá liberado. Eu não vejo liberado o microfone deles ainda. Tá liberado, é só abrir. Tá liberado para abrir. Ah, liberado para abrir. Então vai. Não tá. Não recebe a voz, eu apertei para a gente ouvir mais alto. Pronto, eu estou ouvindo alguém falando, então está aberto. Pergunta? Ou algo para acrescentar?
Pode. Vai ficar fechado e cada um vai abrir. Aparece a Alice Schmidt aqui, que abriu o microfone. Ela quer perguntar alguma coisa. Alice Schmidt. Está aberto o microfone. Não quer perguntar nada? Não? Então fechou. O João Bueno também abriu o microfone. Vai perguntar alguma coisa? Mas eu posso então perguntar? A Justina que está falando alguma coisa, não, né? Ô, Lice, já que você está olhando, eu estou vendo vocês dois aí com um olhar tão compenetrado, né? Essa reflexão ajuda vocês? Agora pode falar. Abre o microfone da Alice. Da Alice. E o digníssimo esposo, porque está tão pertinho, é o esposo, né? Paróquia Santo Antônio levantou a mão para poder falar. Vai, Paróquia Santo Antônio. Conseguiu? Acho que vê se não é coisa aqui. Paróquia Santo Antônio, tem que abrir o microfone. Enquanto ninguém pergunta, eu acho mais fácil as perguntas ir sendo escritas no chat. Então, daí eu faço a pergunta para o Dom. O que vocês acham? Boa noite. Sua bênção, Bispo Donizete. Deus abençoe. O senhor citou no início da fala, o senhor, que é um pecado a gente deixar de servir por medo ou por insegurança, né? E isso me deixou bem inquietada, que às vezes nós fazemos isso. Em que consiste esse pecado de você ter os talentos e de repente não quer servir por medo ou insegurança? O senhor poderia explicar melhor, porque eu fiquei meio confusa com essa sua fala. É que eu falei que sentir não depende da gente. Sentir medo, sentir insegurança é algo que acontece, né? O pecado que eu disse é deixar o medo tomar conta. Porque quando eu sinto medo, eu tenho que procurar o remédio para o medo. E o remédio é a oração. É a oração de entrega, de confiança, é a preparação, é a leitura. Aí eu vou me entregando de tal maneira a Deus e vou também me colocando à disposição. Por exemplo, se alguém chama para fazer lá, conduzir uma celebração, né? A pessoa, se ela deixar o medo tomar conta, ela não vai dar esse passo. Então, mesmo tremendo no início, vá. Eu falo isso, experiência própria, viu? Porque eu vivi esta fase de superação, de insegurança, de medo, de timidez. E eu sei como é necessário lançar-se. Entendeu agora? Tem pergunta no chat? Ficou clara a resposta? A Cristina colocou assim, Dom, obrigado, Dom Donizete e coordenadores, por essa formação tão importante para cada um de nós, ministros. Esses momentos são muito importantes para nós. Nós somos enfermeiros e estamos acostumados a cuidar de doença física das pessoas. Agora estamos a serviço como mestre para levar o Cristo, uma nova missão. Deus seja louvado. Tinha lido essa mensagem. Eu não vi quem fez a pergunta anterior, mas achei interessante, porque me faz pensar, só completando ainda, se não ficou tão claro, espero que tenha ficado já, mas aquela parábola dos talentos. Aquele um que recebeu um talento só, qual foi o sentimento? Fiquei com medo, porque eu sei que é severo, que tá, aí enterrei, né? Então, a resposta de Jesus, ela responde:
servo mau, preguiçoso, né? Então, por isso que eu falei, mesmo com medo tremendo, vá, Deus dá a graça. Márcio, que sugiro termos formação de ministro da palavra, por ser uma formação de maior tempo e mais profunda. Nossa formação de mestre era pouco tempo, Márcio. Eu acredito que agora vai aumentar, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida que ficou naquilo que o Dom foi nos colocando? Se alguém for fazer uma pergunta, fala o nome de qual paróquia que é. É Gilmar que está falando agora, da Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio. Pode falar, Gilmar. Então, é só ouvindo tudo que a gente, o senhor passou aí, Dom Donizete, nessa formação, a minha observação é assim, atingiu todos os MESC, né? Sobre o comportamento do MESC e a missão do MESC. E tem que ficar bem claro para a gente, né? E dessa maneira que foi feito hoje, atingindo todos os MESC, ou seja, não tem como ser de um jeito numa paróquia e de outro em outra. Então, é desse jeito que tem que acontecer a função dos ministros. Então, fiquei feliz assim e acho que foi atingido o objetivo. Deus abençoe, meu querido Gilmar. Eu ouvi e te vi também, estou te vendo na telinha, viu? Essa questão da unidade que nós devemos ter como arquidiocese é fundamental, né? Uma vez eu ouvi uma crítica, isso tem relação a padres, né? Em curso de liturgia. Em cada sacristia, uma liturgia diferente. Isso é um pecado grave, porque a liturgia é uma só, né? Se nem o padre, nem o papa não muda a liturgia ao gosto pessoal, né? Quanto mais o ministro ordenado e o ministro leigo também, né? Então essa questão mesmo de caminhar em profunda comunhão é fundamental. Agora, me veio uma outra questão aqui, e se veio é porque é preciso falar, né? O perigo da pessoa estar tanto tempo no serviço, na comunidade, e sentir-se dona daquilo. Então, esse é um perigo que eu percebo também em alguns lugares. Por exemplo, alguém cria confusão porque outra pessoa, de repente, mexeu naquilo que é responsabilidade. Claro, o respeito ao outro, que tem aquela função de cuidar daquilo, é fundamental também, né? Mas para dizer que, às vezes, eu já constatei isso na minha prática como padre também, que eu fui pároco muitos anos, né? Que, às vezes, tinha ministro que precisaria de uma formação mais humana, que criava confusão por coisinhas pequenas, só porque alguém mexeu na toalha, só porque alguém mexeu na flor. E aí parece que precisa, né, uma chamada, no bom sentido, ao evangelho. Porque jamais criar confusão por coisinhas tão banais no dia a dia. Dialogar, conversar, melhorar, isso é fundamental, sim, né? Ou seja, ninguém tem que ficar fazendo o que é do outro, tem que respeitar. Se é a função do outro, cuidar daquilo, Deus seja louvado, né? Mas não criar confusão porque alguém fez. Fala, Luiz Fernando, senti que você... Com certeza, né? Às vezes a gente tem que também ir superando esses vícios, né? Que vão dificultando a missão, né? Vão dificultando e vão criando, às vezes, situações que seriam desnecessárias, né? Porque nós temos um projeto comum muito bonito, né? Que é viver a partir do Evangelho, né? E então nós não devemos deixar coisas pequenas ir dificultando e nos afastando, né? Acho isso importante ser lembrado também, né? Isso é coisinhas muito raras de acontecer, mas pode, né? Em geral, eu percebo uma harmonia bonita entre os ministros, onde eu vou celebrar, né, uma caminhada bonita. Então, só tenho que agradecer a Deus, querida ministra, pelo amor, né, com o qual cada uma tem demonstrado nas coisas da igreja, nas coisas que refere, né, à comunidade. Então, só para dizer Deus seja louvado pela maneira bonita com a qual vocês se entregam neste ministério também, viu?
Verônica aqui, ela coloca uma pergunta aqui. O que o senhor pode nos dizer sobre o sínodo, já que existem muitas especulações? Então, o sínodo nós estamos percebendo como uma ação muito concreta do Espírito Santo na igreja. Ou seja, mais uma ação, que é o Espírito que sempre vem agindo. Sobretudo quando este sínodo mostra a importância de um saber valorizar o outro, um saber reconhecer a dignidade que o outro tem. Não é porque é cardeal, que é bispo, é mais do que o leigo. Todos, até a modalidade, todos em torno de uma mesa redonda, ali, todos aprofundando temas, todos tendo oportunidade de partilhar, então, um escutando o outro, e com essa metodologia, que é uma inspiração abençoada, o chamado diálogo espiritual, que é, na verdade, essa conversação no Espírito, saber ouvir a voz, acima de tudo, do Espírito. O que o Espírito está nos dizendo diante dessa situação concreta? Então, só isso, penso que já resume muito bem o espírito do sínodo que tem. As demandas, as questões que são colocadas, são questões que fazem parte da nossa história humana, da nossa existência, do nosso mundo. E tudo aquilo que acontece na vida das pessoas interessa a Deus, interessa a igreja. E a igreja é chamada a iluminar a realidade na qual estamos. Então, o sínodo vem como uma luz para isso também. Não é o Papa decidindo algo, é o Papa ouvindo, escutando tantos e tantas para que possam juntos, ou caminhar juntos mesmo, né? O Márcio aqui coloca sobre o missal. Poderiam os mestres ter formação como os acólitos, eu acho que ele quis dizer os acólitos, tem? Porque quando eles faltam, os mestres entram em cena e muitos de nós não sabemos trabalhar com o missal. Luiz Fernando. Podemos preparar, né? Algo para... Eu vou dizer... Isso já vai ser contemplado para os novos na formação prática, né? O Padre Luiz Fernando e o Padre Jean, já há alguns meses, já abordou esse tema do novo missal com tanta propriedade para nós, padres e bispos, foi uma bênção, né? Então, vocês podem sugar a sabedoria deste bom padre aí, viu? E conforme for também, a gente pode marcar alguma coisa por decanato, né? Agradeço a caridade do bispo nas palavras aí, mas a gente também se coloca à disposição depois para pensar em algo a nível decanal, né? Temos que ter um pouco de calma, porque, né, a gente vai se programando isso, né? Mas o missal, assim, ele está sendo inaugurado, mas a gente vai ter tempo para manuseá-lo, vai ter tempo para... Então, não precisamos, acho que, ter uma ansiedade, né? E outra, não muda, assim, substancialmente daquilo que vocês já conheciam do missal, né? Importante que seja lembrado também, né, Dom? Teve acréscimos, mudança de orações, acréscimos de prefácios, enfim, né? No entanto, a estruturação do missal, com exceção de alguns ordinários ali, dos tempos fortes, de Advento, Quaresma, mas, de modo geral, assim, o missal continua sendo organizado da maneira como nós o organizávamos. Então, acho que ninguém precisa ficar muito afoito, assim, que vai vir um bicho de 7 cabeças aí. É outra ação do Espírito, viu? É um trabalho muito bonito, né, de 19 anos aí que, né, os nossos bispos, a partir da CETEL também empreenderam, né, que acho que vale a pena realmente ser aprofundado, né, mas acho que não precisamos ter receio que vai ser um desafio que a gente vai ter muita dificuldade, porque o manuseio do missal, ele só é um pouquinho mais pesado, 3 quilos e pouco, né, mas fazendo um pouco de exercício para os bíceps, a gente dá conta. Leonir. É o Padre Leonir, mas não é o Padre Leonir que quer falar, né? Sua bênção, Dona Donizete. Passam para todo o grupo. Quem tem uma pergunta aqui é o Wilson, o ministro. Fale, meu querido. Oi, boa noite a todos.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós, mestres, da nossa função ou colocação sobre a exposição do Santíssimo. Muito bem, viu? Pode ou não pode fazer isso, né? Gostaria um pouquinho dessa informação. Para momento de adoração, é isso, né? Creio que foi nesse sentido, de adoração. Então, é claro que quando o padre não está, quando não tem diácono, nós não temos, só temos um, graças a Deus temos um ainda na arquidiocese, né? Mas é claro que o ministro, tranquilamente, ele também tem esta função tranquila, num momento de adoração ao Santíssimo, de fazer a exposição e guardar o Santíssimo tranquilamente, né? Só não precisa dar a bênção com o Santíssimo, viu? Aí já não compete ao ministro. Sobre isso, Dom, em muitos retiros acontecia de o ministro transladar o Santíssimo no ostensório. Aí, na época, Dom Mauro não permitiu, ele falou que não pode. O ministro pode tirá-lo do sacrário, da teca, colocá-lo no ostensório e expor para adoração, mas não transladar. Talvez essa pergunta lá Bom, se foi nesse sentido, eu entendi que seria exposição para adoração, que é uma questão prática, né? Tranquilamente. Agora, de fato, eu vou dizer uma linguagem passeio como Santíssimo, não tem porquê mesmo. Só para esclarecer, para não ficar nenhuma dúvida para os mestres, para não acontecer, às vezes, em algum retiro, algumas coisas, né, os mestres estão passeando no meio do povo com o Santíssimo no ostensório, né? Isso é próprio do ministro ordenado, né? Na verdade, é até uma questão que a gente nem tem por que entrar muito, mas o ministro extraordinário não tem que se preocupar com isso mesmo, né? Não, era nesse sentido mesmo que eu queria saber não era da exposição, mas sim ele colocou ali nos retiros, né, do ministro, né, fazer a exposição e passar o Santíssimo. É que eu vou falar aquilo que eu sinto agora, mas é o Donizete, mas com uma compreensão, né? É que foi se criando, né, toda uma devoção e que às vezes a pessoa parece que se não chegar pertinho, como se o valor fosse diferenciado, né? Ou seja, eu tenho que acreditar que a graça, ela me atinge mesmo lá o Cristo no altar, onde eu estou contemplando, estou em profunda intimidade. Então, talvez existe umas compreensões aí que a gente tem que fazer uma pergunta, mas será que é preciso tudo isso, né? Então, essa pergunta eu faço, né? Então, a graça de Deus, ela atinge longe. José Carlos. Sua bênção, bispo. Deus abençoe, caríssimo. Que alegria ouvir o Senhor. Nós, ministros, reza todo dia para o Senhor e para o Dom Adelar. Deus abençoe. Que ele seja curado. E eu sou da paróquia Nossa Senhora Aparecida, estou na minha casa, sou da comunidade rural, só tem eu, por enquanto, de ministro aqui, e que bom ouvir a voz do pastor direcionada e comprometida com Jesus, de verdade. Fica todo feliz, tá? Deus abençoe, meu querido. Eu fico feliz de estar chegando na tua casa, lá na zona rural da paróquia de Boa Vista, é isso? São 3 Barras, Nossa Senhora Aparecida. 3 Barras, um pouquinho mais longe ainda, viu? Pertinho do lago aqui, bem no cantinho aqui. Deus abençoe. Olha, a hora então, avança. Aqui a Cleusa colocou aqui minha dúvida em relação quando se diz ministros da palavra. Todos somos ou tem que ter uma pessoa específica dentro da comunidade com formação? Na verdade, pelo que eu não sei aqui na arquidiocese, essa pergunta não sei se eu já fiz, né?
Mas temos aí, sim, aqueles que, além da formação para o chamado ministério, né, o ministro extraordinário da comunhão, mas também, em muitos lugares, tem a formação mais aprofundada para o ministério da palavra também. Aqui acontece do mesmo jeito, né, Rodrigo? Na verdade, Dom, até nós falamos, esse foi um tema, né, que conversamos, né, Rodrigo, na última reunião de coordenadores, né? Hoje, na diocese, as coisas estão unidas. Estão unidas. O ministro da palavra na diocese são os ministros da Eucaristia, aqueles que são delegados para presidir a palavra, enfim, né? Nós não temos uma formação exclusiva para ministério da palavra, né? Porque daí talvez algo que talvez possa ser alimentado, né, para o futuro, né? Poderia pensar como projeto, além da formação que é igual para todos, ministro da Eucaristia, comunhão, né? E também depois, de repente, mais um aprofundamento só para quem vai ser o chamado ministro da palavra, né? Que aí poderia ser um aprofundamento para aquele que realmente se sente chamado e vai presidir, enfim, né? Hoje estão identificados os ministérios, né? Porque a visita ao doente, o cuidado ao doente, o cuidado com as coisas do altar é mais tranquilo, né? Agora, quando é para estar à frente de um culto, né, é algo mais exigente. Então, de repente, aí temos que respeitar que nem todos, de repente, têm aquele mesmo dom, né? Mas pode ser ministro da palavra, da Eucaristia, da comunhão, da melhor maneira possível, mas sem pressionar que tem que estar ali presidindo um culto, né? Isso mesmo. Então, de repente, é algo a ser amadurecido aí, viu? Podemos incluir na formação para os novos algo sobre envolvendo, né, o Ministério da Palavra também. Exatamente. Não vai. Já passou. 8h30 já. O Cícero aqui nos pergunta: uma cuidadora de uma idosa acamada me pediu para levar a comunhão para ela também, pois não tem tempo de ir na igreja, é católica ativa. Posso levar? Olha, aí de repente, se a cuidadora ela está tempo integral e não pode nem sair de perto, tem que ter essa sensibilidade, sim, viu? Quando é a pessoa que está cuidando ali, né, que vai levar a comunhão, eu pessoalmente, dentro dessa compreensão, viu? A não ser quando a pessoa ela não é cuidadora tempo integral e ela consegue conciliar a participação na comunidade e aí sim, aí é só para o doente, né? Luiz Fernando, tem alguma orientação diferenciada? É por aí? É por aí. Tem que ter o discernimento pastoral daí, né? Olhar a pessoa, porque às vezes, né, é isso, né? Não consegue ir na igreja por conta do cuidado, né? Razoável daí, né? 9h30. Paróquia Nossa Senhora das Graças. Só que mais uma, acho que só tem mais uma aqui, Dom. Então, Gostaria de sugerir uma formação com relação à preparação do altar, decoração, o que é correto. E também, dentro da mesma colocação aqui, caso o ministro se recuse a levar a Eucaristia para um doente, o padre tem autoridade para pedir que o mesmo deixe o ministério, uma vez que já foi orientado sobre essa importância? A questão de recusar, eu acho que o diálogo é fundamental. O que está impedindo o ministro de fazer uma visita ao doente? Qual que é a motivação? Se for simplesmente teimosia, eu não quero e não quero, aí tem que questionar o próprio ministério mesmo, né? Se tiver alguma coisa concreta que impede, nada melhor do que o diálogo para poder ter o discernimento, né? Falar assim, olha, tenho essa situação que me impede, que eu acho que é difícil encontrar, né, uma motivação que não vai ter tempo, igual o Luiz Fernando disse, que pelo menos a cada 15 dias vai uma meia hora para poder visitar um doente, né? Porque se tem trauma de contato com os doentes, aí, de repente, o ministério talvez não seja o adequado para essa pessoa mesmo, né? E tem pessoas que tem bloqueio, eu não consigo estar doente. Então, de repente, pode escolher um outro ministério na igreja, um outro serviço, mas aquele, de repente, não seja o local dele mesmo, né? Aí o padre pode fazer o convite para poder discernir melhor mesmo, o chamado de Deus. Cuidado lá, deita direitinho em cima do travesseiro. Eu acho que é isso, né, Dom?
Sim. Ela tá. Temos o horário. Então, Rodrigo, tem alguma consideração final a fazer? O bispo não falou. Está fechado, Rodrigo, seu microfone. Muito bem. Estou falando por computador. Agradecer a todas as paróquias, aos coordenadores paroquiais aí que organizaram as salas nas paróquias, que disponibilizaram o link àqueles que não puderam se fazer presente nas paróquias, mas que das suas casas, igual o nosso irmão lá de Três Barras do Paraná, estava na casa dele, né, assistindo. Né? Então, agradecer a cada coordenador, a cada paróquia, ao Padre Luiz Fernando, que está na Europa, né, está na França, está em Lourdes, reza para Nossa Senhora de Lourdes, por todos os nossos doentes, por nós. E principalmente ao senhor, Dom. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pelas palavras, pelo conteúdo colocado, que eu acredito que enriquece cada um de nós na nossa missão. Amém. Eu agradeço pela oportunidade de estar com vocês. Valeu, obrigado, Dom, obrigado aos ministros, Verônica... aos padres também que estiveram aí junto na reunião, o Padre Leonir que está aqui, o Padre Divo também entrou por aí, os outros padres que também se fizeram presente junto com os ministros. Dom, que o Senhor possa acompanhar o ministério. O Divo marcou presença também, é? O seu ministério com muitas bênçãos. E o Senhor também nos suplica a bênção para nós, para a gente encerrar com chave de ouro. Então, tá certo, viu? Nós vamos concluir elevando a nossa Mãe Maria, né, a oração, pedindo a ela a intercessão para que cada uma viva com alegria esta vocação e este ministério tão importante na igreja, sobretudo esse cuidado para com o altar e o cuidado para com os enfermos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que a bênção de Deus, que é Pai, Ele está no meio de nós. E Espírito Santo desça sobre cada um, seus familiares e comunidades, e permaneça para sempre. Amém.